tema desse painel é renderização, como funciona e quais os avanços. Vamos tratar hoje da disrupção tecnológica que está acontecendo na forma como fazemos renderização e principalmente nos fluxos de pós-produção e os fatores que devem ser analisados para a tomada de decisão, quando for ser preparado um fluxo de edição e produção. Sou André Arnaud e você está no SET Experience Academy. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para aprofundarmos nesse tema, a SET tem o prazer de receber Henrique Franco de Andrade, arquiteto de cenografia virtual, especialista em Unreal e designer na Record TV. É um dos líderes desse movimento de transformação que nos ajudará a entender a importância desse movimento transformacional. Olá, Henrique. Obrigado por aceitar o convite da SET em participar do nosso evento SET Experience Academy e por compartilhar o seu conhecimento e sua visão sobre a renderização com a nossa comunidade. Bem-vinda. Olá, André. Gostaria de dizer que é um grande prazer poder estar participando do SET Experience Academy e acredito que vamos tratar de assuntos muito importantes hoje. Queria saber que nesta área do conhecimento a evolução sempre foi constante. Quais os atuais desafios para as emissoras e produtoras de conteúdo, Henrique? É uma excelente pergunta, André. O que acontece? Hoje, a renderização 3D é uma forma que a gente tem de conseguir ilustrar, muitas vezes, produtos que ainda não existem, vender ideias, conceitos e facilitar para que isso possa se tornar realidade. A renderização 3D também é muito utilizada no cinema, em TV, e ela tem evoluído muito rapidamente e o grande desafio que a gente enfrenta hoje é a questão que, para gerar as imagens 3D, seja vídeo, seja conteúdo em imagens, existe uma necessidade de uma grande quantidade de processamento computacional. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagina que um grande empreendimento vai ser lançado, apartamentos ou algo do gênero, e para mostrar a ideia do projeto, as pessoas ali, um grupo de designers, vão desenvolver aquelas imagens. Então, o cliente traz ali a ideia do projeto, como ele queria e tal, os arquitetos vão criar o projeto e os designers vão gerar ali as imagens para que seja visto e para que seja aprovado esse projeto antes dele ser construído. A grande questão é que no momento em que o designer ele cria o projeto, ele precisa renderizar, ou seja, fazer com que o computador processe todas essas informações de luz, de sombra, de reflexo e gere imagens 3D realistas ali, próximo do que seria o resultado daquele empreendimento no final. E isso, nesse momento em que ele vai renderizar, leva-se um tempo. Então, imagina que o cliente chegou ali, pediu para fazer esse processo e daqui 2 dias ele vai ter as imagens ali de como fica o empreendimento. O grande problema disso, a grande dificuldade, é que hoje em dia tempo é dinheiro. Então, se você pegar uma empresa, por exemplo, que vende produtos, ela saber o que ela tem ali de estoque em 30 dias, em um dia e em tempo real, faz toda a diferença para ela. Então, da mesma forma que o 3D ele leva esse tempo para ser renderizado, seja uma produção, um filme, um conteúdo para TV, seja para apresentar uma ideia, um conceito, todo esse tempo que ele leva para ser renderizado acaba sendo um grande problema. Isso tem trazido para... O famoso está rendendo, né? Exato, está fazendo o render, estamos aguardando, aí demora horas, às vezes, para você ter o resultado de uma animação, até de uma imagem que você precisa ali. Sim, exatamente. Então, para quebrar um pouco desse problema do tempo, surgiu-se as Renders Farm, que são o quê? Grandes conglomerados de computadores que vão processar para você e trazer um pouco mais rápido aquele resultado. O problema é custo. Isso eu já vi várias produtoras que acabam gastando muito dinheiro com a Render Farm, porque você renderiza, volta, altera, renderiza de novo, e vai tempo e vai dinheiro. Então, a gente percebe que no momento atual, as coisas estão começando a mudar de cenário por conta desse bloqueio, desse problema que a gente tem, que é a questão tempo de renderização. Entendi. E como que você vê, por exemplo, agora
com a entrada das engines de games no mercado de produção visual, principalmente pelo ganho da qualidade artística que a gente tem vendo, né? Está vendo nessas engines como reflexo, sombra, iluminação em tempo real, e agora também com a entrada até de inteligência artificial com essas engines. Como ficam os novos fluxos de trabalho? O que você acha que vai estar ajudando no nosso flow do dia a dia, por exemplo, as emissoras de televisão, as grandes produtoras? Sim, então, isso tem revolucionado o mercado, porque o que acontece, igual você comentou, as pessoas perceberam que as engines de jogos, que antes eram utilizadas só para jogos, elas podem ser muito úteis para outras coisas. Quem começou a ver isso e a implementar foi o próprio cinema. Então você vê grandes produções da Disney, da própria Pixar, que estão utilizando engines de tempo real para poder fazer esse processo. Até na série Game of Thrones, um dos diretores, ele estava comentando no making off que ele coloca o óculos de realidade virtual e ele passeia por dentro do campo de batalha. Então ele consegue falar, não, isso aqui a gente tem que mudar assim, aquilo tem que ser feito dessa outra forma, porque ele mergulha nesse mundo virtual. Isso só se pode ser desenvolvido e feito dessa forma por conta das engines de jogos. Estamos falando aí do Unreal. Isso. Pensando da Epic. Exatamente, do Unreal, da Epic Games, que é, no momento, a que está a pioneira ali na frente, né? Existem outras engines, mas a que mais tem recebido investimento, a que mais tem crescido é a própria Epic Games. Até aqui na apresentação, ó, tem aqui algumas das áreas em que a gente utiliza o render tradicional, aquele que você espera para renderizar, e que agora está recebendo aí essa atualização e eles estão começando a investir nesse render em tempo real. Então, por exemplo, o cinema começou a fazer isso, a TV com cenários virtuais. Então, tem muito cenário, por exemplo, que às vezes ia constrói o cenário, é investimento de tempo, dinheiro, e agora eles estão fazendo com cenário virtual, o que traz outras possibilidades. Outra coisa que é importante, até está dentro da sua pergunta, é que isso muda completamente o workflow de trabalho. Então, por exemplo, um cenário virtual, onde a pessoa seria inserida num ambiente virtual 3D, antigamente teria que ser feito 100% na pós-produção. Então, a pessoa é filmada num chroma key, num fundo verde, e é inserida posteriormente nesse ambiente virtual. Agora, essa pós-produção é trazida para mais perto da produção, porque isso é possível de ser feito em tempo real. Então, você percebe que toda a dinâmica do trabalho muda. Eu precisaria muito antes levar todo o trabalho para pós. Então, se eu estava no fundo verde, eu levava para pós. Eu acredito que acho que a Disney encabeçou isso e trouxe até com o XR, VideoWall, acabou trazendo dessa tecnologia. E ali também usa o Unreal, o 3D em cima de real-time, da engine de games também? Também utiliza Unreal. Existem outras engines, mas a que tem trazido o melhor resultado e qualidade é a Unreal Engine, pelo seu potencial e pelo investimento também. Não é à toa, por exemplo, que a Sony investiu milhões para comprar 1% da Epic. Várias empresas já perceberam esse crescimento que a Epic tem e tem tomado ali o primeiro posto do mercado, né?